Eu vou dar continuidade à exposição do livro de Gálatas. Então, eu vou pedir para que vocês abram a Epístola aos Gálatas, capítulo 5. Hoje vamos seguir do verso 13, onde paramos, até o verso 26. E eu irei dividir esse sermão em duas partes, devido a uma dificuldade apresentada nesse texto. Quero trazer um novo olhar para a igreja e eu preciso dar total atenção. Então, eu vou dividir em duas partes esse texto. E o tema será dualismo, carne e espírito, ou carne versus espírito. Antes de lermos o texto, vamos ao Senhor em oração. Pai amado, nós abrimos a Tua palavra, Senhor, a Tua perfeita, justa e santa palavra. Pedimos, Senhor, que ela fale aos nossos corações, Senhor, que nós possamos sair daqui nesta manhã, não da mesma maneira que entramos, mas transformados pelo poder do Teu Espírito, a vivermos uma vida justa e santa, de acordo com a Tua palavra. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, talvez alguns já perceberam, já notaram, que eu costumo, por vezes, introduzir o assunto com alguma coisa relacionada a cinema, a algum filme, série, ou às vezes até mesmo a animes, a desenhos. E eu gosto disso. Eu gosto porque traz uma certa curiosidade à mente de vocês. E no sermão passado, eu lembro que eu fiz uma ligação com o filme Fogo contra Fogo, e até um irmão chegou e falou assim, eu nunca tinha visto esse filme, se viu eu não me lembro, mas tu me deixou com vontade de assistir. Falei, que bom, assista, mas tire bons proveitos do filme, tire boas respostas morais para o seu coração. Não deixe que o filme seja somente um passatempo, faça com que ele traga um ensinamento, porque no final das contas, filmes, séries, desenhos, tudo isso tem uma expressão moral, tem uma comunicação a você. E se você não se atenta a pegar essa comunicação, você simplesmente está levando informação para o seu cérebro vazia sobre alguma coisa que no final das contas não vai impactar nada na sua vida. Então, tenha esse tipo de olhar. E no meu costume de sempre olhar analiticamente para os filmes, às vezes eu desenvolvo um senso crítico, que eu acho quase os clichês. A Letícia está aqui, ela é prova de que quando começa a assistir um filme romântico, eu falo logo, amor, isso aí, eles vão brigar, vai ter aquele ápice ali da briga, da discussão, vai cada um para o lado, no final das contas vão resolver e eles vão se casar. Ou vai ter uma bombástica notificação, algo grande no meio do filme e daqui a pouco vai se resolver e a pessoa vai ficar junta. Raras são as vezes que foge disso. E você consegue encontrar os clichês nos filmes, nas séries, isso é muito comum. Quer ver só? No filme de herói, repara só, pensa no herói na sua cabeça. Qualquer um. Você vai reparar que é apresentado o herói, é minimamente introduzido ali quem ele é, o que ele faz. Daqui a pouco ele vai ter um embate com um vilão super poderoso. Alguém que ele, com seus poderes ali normais que ele já tem, ele não consegue vencer de imediato. Então ele perde, e aí ele volta, dá um retrocesso, tem uma crise ou algo do tipo, mas aí ele se fortalece. E aí, se fortalecendo, ele volta e enfrenta novamente o vilão. E aí, encerra com a vitória do herói versus o vilão. Pode pensar em N heróis aí que vocês vão achar alguma similaridade. E existe essa similaridade, por quê? A arte, ela, de certa forma, imita a vida. Certa vez eu me lembro de estar lendo um livro e esse livro era muito difícil. Eu estava batendo a cabeça naquele livro, aquele livro era muito difícil. Eu cheguei para um pastor amigo meu e falei assim, não é possível, eu devo ser muito burro, porque eu não estou conseguindo entender esse livro. Aí ele falou assim, calma, dá uma pausa nele aqui. Anda agora nesses livros aqui, ó. Lê esse daqui, lê esse aqui, lê esse aqui. Aí eu fui lendo devagarzinho, fui entendendo, daqui a pouco quando eu cheguei naquele livro que eu estava com tanta dificuldade, eu falei, não é tão difícil, é um pouco fácil. Então, eu estive de frente para um problema, eu fui vencido por esse problema, eu dei 2 passos para trás, eu retrocedi, eu busquei meios de vencer esse problema, essa limitação, e aí o que eu fiz? Avancei, venci aquele problema. É o filme do herói, exposto na vida prática, na vida comum. Eu me lembro que eu conversava com um casal,
uma família, na verdade, e a esposa falou assim, eu tenho muita dificuldade, eu não consigo entender como vocês conseguem, com tanta facilidade, explicar EBD, passar. Às vezes eu acho que eu sou muito burro, eu não consigo. Eu falei, calma, relaxa. É assim mesmo, você vai ver uma dificuldade, você vai agora pensar, eu vou ler um pouquinho mais, eu vou perguntar, eu vou questionar. Ô Mateus, ô Vinícius, o que vocês quis dizer quando falou sobre aquilo? O que você tem em mente? Como você pode me explicar isso daqui melhor? E aí, com os novos conhecimentos, com o tempo você vai amadurecendo ainda mais, e aí você vai ver que aquilo que você viu como bicho de 7 cabeças, impossível você aprender, impossível você sair daqui entendendo completamente a lição. Então você vai dar 2 passos para trás, lê mais um pouco, memoriza mais alguns textos, entende mais alguma relação de alguns textos com o outro, você amadurece e aí você começa a entender, compreender e avançar ainda mais no entendimento. Até que você vence aquela dúvida. Perceberam? A similaridade? Existe essa similaridade, mas por que eu estou falando sobre isso? O que isso tem a ver com o texto que nós vamos ler? Porque é exatamente isso. Hoje eu vou expor esse texto e é possível que alguns de vocês saiam daqui com uma dúvida, com alguma coisa de o que será que o Alisson quis dizer quando disse aquilo? E eu encorajo a vocês, perguntem. Eu encorajo a vocês, chegam a mim, chegam ao Mateus, chegam ao Vinícius, chegam ao Mateus Oliveira, chegam ao seminarista, ao pastor, perguntem, questionem, e aí vocês vão começar a entender mais, aprender mais, avançar ainda mais, amadurecer ainda mais. Amém? Então vamos ao texto. Gálatas, capítulo 5, versos 13 ao verso 26. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Contudo, não usem a liberdade para dar ocasião à carne, ou à vontade da carne, mas sirvam uns aos outros por meio do amor. Pois toda a lei se cumpre em um só mandamento: ame ao próximo como a você mesmo. Mas se vocês mordem e devoram uns aos outros, cuidado, para não se destruírem mutuamente. Por isso, digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que deseja. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizade, desavenças, ciúmes, iras, egoísmos, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essa. Imagine o que vocês quiserem com tudo que seja relacionado a essas. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Já que vivem no Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros. Reparem, irmãos, novamente, Paulo vai começar com um tema que ele já começou no capítulo 1. No capítulo 1 ele diz: permaneçam firmes na liberdade, a qual Cristo nos libertou, e não voltem novamente a serem submetidos ao jugo de escravidão, ou jugo da escravidão. E Paulo novamente vai falar sobre a liberdade. E talvez uns olhares mais atentos já perceberam que não é só no capítulo 5 que o tema liberdade importa para Paulo. Não, na verdade, Paulo já trabalhou esse tópico algumas vezes em todos os capítulos até aqui. No capítulo 1, no verso 4, ele vai dizer que Cristo nos resgatou do império das trevas, ou Cristo nos resgatou da presente era má. O resgate de Cristo é para um motivo, para a liberdade. No capítulo 2, Paulo está em Jerusalém, e Paulo vai falar agora sobre aqueles que vêm bisbilhotar, aqueles que vêm trazer discórdia
aqueles que já estão libertos. No capítulo 3 e 4, Paulo vai trazer toda uma argumentação que envolve a sua percepção sobre a nossa filiação com Cristo Jesus, que nos torna livres nele. Nós somos, então, livres em Jesus. Então, ele começa o capítulo 5 agora, expondo e trabalhando essa liberdade que agora nós temos. E muito de nós, E Paulo vai desenvolver essa liberdade em paralelo com a ética, com o papel do Espírito sendo trabalhado de forma conjunta nisso. Preste atenção. De um lado, então, nós temos Paulo trabalhando aqui a liberdade, tá? Do outro lado, em forma de um conjunto, Paulo está trabalhando a ética e nesse meio caminho, nessa junção de ambos, é o Espírito Santo trabalhando por meio de nós. A ética que Paulo vai produzir é uma ética por meio do Espírito. A liberdade que Paulo vai trabalhar, vai nos conduzir em explicação, é uma liberdade por meio do Espírito. E em tudo isso, no meio de tudo isso, nós encontramos uma dinâmica de Paulo, que é carne versus Espírito. Paulo fala isso constantemente no texto que nós lemos. Constantemente ele coloca o embate de um lado carne, do outro lado o espírito. E isso deve fazer com que nós pensamos, o que é, afinal de contas, esse dualismo de Paulo? O que Paulo está querendo dizer com essa representação de um lado carne, do outro lado espírito? Para alguns, isso é um embate de natureza interno. Ele é interno e ele é individual. A carne são os desejos internos pecaminosos que nós temos e que de alguma forma é exteriorizado, tá? Ou não, pode não ser exteriorizado, mas é algo de natureza interna. E o espírito é aquilo que é contrário a esses desejos e que ele não é tão internalizado, mas ele é mais exteriorizado. Eu vou dar um exemplo claro disso que eu acabei de falar para vocês. Quero fazer uma dinâmica com vocês rapidamente. Fechem os olhos de vocês. Eu quero que vocês imaginem, de olhinho fechado, quero que vocês imaginem, usa a imaginação de vocês. Quero que vocês imaginem um homem espiritual. Imagine de verdade um homem espiritual. Agora abram seus olhos, olhem para cá. Eu vou tentar adivinhar o que vocês imaginaram, tá? Eu vou tentar imaginar. Vocês imaginaram um homem lendo a Bíblia. Parado, com a Bíblia na mão, lendo, bonitinho, ali, ó. Ele é um homem espiritual. Vocês imaginaram um homem de joelho orando, intercedendo ao Senhor fervorosamente. Vocês imaginaram um pregador. Vocês imaginaram eu, Mateus Vinícius, Mateus Oliveira, alguém aqui na frente expondo a palavra a vocês. Ou talvez você tenha uma categoria um pouco mais acima. Não, o verdadeiro espiritual é aquele que se coloca na liderança. Logo, quando você imaginou um homem espiritual, você imaginou pastor Leonardo. É o pastor Leonardo, um homem espiritual, né? Convenhamos. Mas, será que a manifestação ou a representação de um homem espiritual se dá por meios religiosos? Se dá por meios de uma vida, claro, relacionada ao aprendizado, ao crescimento, à disciplina, que não está errado de certa forma. Será? Isso é a prova, para mim, é a prova de que nós temos um entendimento errado do que é o homem espiritual. Por quê? Ninguém aqui pensou assim, um homem espiritual é o Andrei. Ele acorda de manhã, ele vai trabalhar, ele volta, ele nina os seus filhos, dá um beijo na esposa, conversa com ela, vive a tua vida comum e diária para a glória de Deus. Ninguém imaginou o Andrei. Ninguém imaginou o Lucas indo trabalhar com sua moto, ouvindo um louvor de carro, né? Porque de moto não pode, tá, Lucas? E aí ele vai, glorifica a Deus, volta, sai com a Ana Kelly para comer um lanche. Ninguém imaginou um homem espiritual, Lucas. Por quê? Nós temos a mentalidade que um homem e uma mulher espiritual está totalmente relacionado à sua disciplina eclesiástica, a maneira como ele vive a sua vida comumente em relação a Deus. Mas da mesma forma que nós não entendemos um homem espiritual, nós também não entendemos um homem carnal. Que isso, Alisson? Espera aí, isso aí é muito simples. Um homem carnal é um homem que vive sem Deus. É um homem que está totalmente à parte de Deus. Não é? Eu aposto que se eu falar para vocês fecharem os olhos novamente, imaginar um homem carnal, você vai imaginar alguém num bar, bebendo, numa boate. Você vai imaginar alguém alcoolizado no meio da rua. Você vai imaginar o seu vizinho que vive xingando todo mundo. As motos que passam barulhenta, ele quase quebra o portão por causa disso.
Você vai imaginar um homem que expressa algum tipo de característica de não religioso. Alguém que é carnal sem ter alguma relação com a religiosidade, sem ter relação com o que é religioso, o senso religioso nosso. Mas será que quando Paulo fala sobre obra da carne, ele se manifesta sem nenhuma forma religiosa? Quando Paulo fala sobre obras da carne, não tem nada a ver com religião ou como expressão da religiosidade um do outro? Será? Para responder essa pergunta, nós temos que entender o que Paulo quer dizer quando ele fala sobre carne. E agora eu vou chamar vocês a dar uma leve passeada nas Escrituras. Volte um pouquinho uma folha. Vocês vão permanecer em Gálatas, tá? Fiquem tranquilos. Gálatas 3. No verso 3. Olha o que Paulo diz. Vocês são tão insensatos assim, tendo começado pelo Espírito, agora querem aperfeiçoar ou serem aperfeiçoados pelo esforço próprio, ou em algumas traduções, pela carne. Paulo já está relacionando a carne como sendo um esforço próprio. Então, para Paulo aqui, a expressão de carne é uma expressão de esforço, um intentamento a encontrar a satisfação para si mesmo, tá? Em obediência ao Senhor. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Vai um pouquinho mais para frente agora, capítulo 4, versos 29. Como naquele tempo, o filho nascido segundo a carne, ou de modo natural, perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. Novamente, Paulo está contrastando carne e Espírito. Dessa vez, de uma forma diferente. A carne aqui agora é a obediência, ou melhor, o cumprimento fora da promessa. Lembra que aqui no capítulo 4 há um embate entre lei e promessa, que eu falei com vocês já expliquei para vocês, e há também aqui uma resolução entre o Espírito e carne. E Paulo está tratando exatamente isso, a obra da carne como sendo uma decisão fora da promessa, que é escravidão. Então ele coloca a carne, nesse sentido, como escravidão. Agora pula um pouquinho, verso 6, ou melhor, perdão, capítulo 6, verso 12. Os que desejam causar boa impressão exteriormente ou ostentar na carne, tentam obrigá-los a circuncidar, agem de modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz. O Alisson, então aí quer dizer o que a carne? O que Paulo quer dizer aí? Quer dizer uma relação com a própria circuncisão, como meio de cumprimento. A gente vai ver isso um pouco mais lá na frente, mas Paulo, após falar do embate de carne e espírito, ele vai expor agora como é manifesto a vida daquele que está no espírito. Então, do versículo 1 do capítulo 6 até o 10, é essa manifestação. E Paulo agora vai dar um exemplo também de como é manifesta essas obras da carne. E ele coloca a circuncisão como meio de cumprimento dessa obra da carne. O Alisson, me prova isso. Isso aí que você está falando está meio estranho. Lê o verso 13. Pula em diante, só um versinho. Pois, nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo ou na carne de vocês. Perceberam? Então, aqueles que estão vindo perverter o evangelho, aqueles que estão perturbando os da igreja da Galácia, estão buscando que eles se gloriem agora por meio da circuncisão. Perceberam? Então, a carne aqui é circuncisão. Agora você viu tudo isso, e eu te pergunto, o que é carne? E na tua cabeça ficou, não, a carne é obediência. Não, peraí, não, a carne é circuncisão. Não, peraí, a carne é... Calma, relaxa. É só a gente pensar no que tudo isso se refere. A maioria das vezes, que tudo isso se refere à lei. Ao cumprimento da lei. Vocês se lembram? Eu repeti isso várias vezes para vocês. No final das contas, qual é o embate maior ocorrendo ali na igreja da Galácia? É que algumas pessoas que estão buscando vir a perverter o evangelho estão perturbando os da Galácia, fazendo o quê? Com que eles cumpram a lei, com que eles venham a ser circuncidados, com que eles tenham observância e o devido tratado quanto ao calendário judaico, que eles venham a definir a sua dieta, não comer certos tipos de alimento. Para quê? Para que aí sim eles glorifiquem a Deus verdadeiramente.
Perceberam? Então, no final das contas, Paulo está falando de obras da lei, não como aquilo que nós acostumamos, de obras da carne, não como aquilo que nós costumamos entender como sendo libertinagem, como sendo um ato totalmente promíscuo. Mas Paulo está relacionando a obra da carne aqui, agora, nesse texto, como sendo uma prática de cunho piedoso, porém, sem nenhum evangelho, porém, sem nenhum Cristo. Vocês conseguem perceber isso? A gente vai perceber. Vamos continuar caminhando. Vamos ler de novo o versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. O que Paulo quer dizer com isso? Tudo que ele já tratou até aqui. Jesus Cristo nos resgatou do império das trevas. Jesus Cristo nos tirou dessa presente era má. Jesus Cristo nos tirou desse mundo de pecado. Jesus Cristo nos deu uma nova vida nele. Vocês foram chamados para viver o evangelho de Jesus, o evangelho do Filho, o evangelho da livre e não da escrava. Então Paulo está dizendo, vocês foram chamados para ser livres. Livres. Porém, há um chamado de atenção. Não usem dessa liberdade para a ocasião da carne. Sem nenhum contexto, sem nenhuma explicação, a interpretação mais rápida que nós teríamos é exatamente essa, de que as obras da carne são simplesmente uma expressão, das nossas vontades pecaminosas, de cunho sempre, ou a maioria das vezes, sexuais. Se você perguntar para qualquer irmão que não teve esse contexto, essa explicação, eles vão ver as obras da carne ou a ocasião, a vontade da carne, como sendo simplesmente um impulso sexual, a sua vontade sexual. Eles não irão ver as obras da carne como sendo coisas que envolvem também o âmbito religioso nosso e o pecado que pode haver no meio de nós. Para Paulo, o que aqueles que estavam vindo perverter o evangelho estavam fazendo era incutindo a eles que vivam as obras. Então, para Paulo, isso que eles estavam fazendo é perverter o evangelho. E você tem duas escolhas. Ou você vive para o evangelho e vive entendendo isso que você creu, e agora no espírito é alimentado, transformado e cresce gradualmente, ou agora você dá lugar a uma nova vontade, a vontade da carne, que não é simplesmente prescrita nos seus desejos sexuais. Não. Ela é prescrita também na mentira, na ganância, no ego, no orgulho, na soberba. Ela é expressa em tudo isso. E Paulo dá sequência e dá nome a cada uma delas. Talvez não dê tempo de a gente ver hoje sobre isso, mas é muito importante nomeá-los. Então não use dessa liberdade para dar ocasião à carne. As obras da carne não são somente expressão de natureza sexual e libertina, mas é a natureza pecaminosa que pode ser expressa de forma religiosa. Por isso Paulo coloca então obras da carne em paralelo com estar debaixo da lei. Aqui, atenção rapidinho, falei que é um pouco difícil, a cabeça vai dar uma leve fritadinha, mas vocês vão entender e vão glorificar Deus com isso. Nós temos aqui em paralelo, obras da carne, e em paralelo a isto, o estar debaixo da lei, de um lado, tá bom? E do outro lado, em oposição, nós temos o viver uma vida no Espírito. Viver unicamente uma vida no Espírito. No verso 16 e no verso 17, nós vemos como isso é apontado. Ele diz assim, por isso vivam no Espírito, e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Há um grande embate, uma grande oposição. E aonde está isso relacionado à obediência à lei, ou estar debaixo da lei? Verso 18. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Não estão debaixo da lei. E você pode perguntar, Paulo, como assim? Eu não estou entendendo. O que você colocou estar debaixo da lei em relação a viver no Espírito e obras da carne? Você está fazendo essa ligação mesmo? Paulo diria para você, sim, estou fazendo essa ligação. É isso que vocês precisam entender. Vocês podem estar buscando viver uma vida em obediência a Cristo por meio do Espírito, mas, contudo, entretanto, acrescentando algumas coisas a mais e, com isso, delegando o retirar da obra de Cristo, o retirar da vida do Espírito. Porque esse algo a mais acrescentado leva para fora o Salvador.
coloca para fora o Redentor. E esse algo que você acrescentou se torna, então, aquilo que é o primordial ou principal no seu coração. Ele pode ser o cumprimento da lei. Pode ser que você diga, eu vou ser certinho. Vou caminhar bonitinho, vou ir para a igreja às quartas, aos domingos, de manhã e à noite, vou tirar o meu dízimo direitinho, vou educar o meu filho bonitinho, porque eu quero que ele seja crente, ele tem que ser crente, né? Como o Vinícius ensinou aqui mais cedo, não é isso? Não, né? Eu acho que não foi isso que ele ensinou, não. Pelo que eu entendi, não foi bem isso, não. Filho de crente também é pecador, né? Na verdade, é pecador. Tem que ser, então, apertado, repreendido, deve ser pregado o evangelho a ele. Não é isso? Então, não podemos acrescentar nada mais. Não podemos colocar nada mais. Logo, obras da carne pode ser, então, uma expressão religiosa. E pode ser expresso e visto por nós. Você consegue ver esse paralelo? Você consegue ver essa contraposição? E ele vai seguir. Verso 13. Não use a liberdade para dar ocasião à carne, mas sirvam uns aos outros. Sirvam uns aos outros por meio do amor ou mediante ao amor. E aí isso já pergunta, Alisson, eu entendi, obras da carne, tudo bem, tá? Não quer dizer só promiscuidade, uma vida deliberada carnal, não. Eu entendi que também tem algum aspecto religioso, que Paulo está usando exatamente essa expressão aqui para dar conotação, mas afinal de contas, o que Paulo está falando sobre servir? O que tem a ver servir no meio disso tudo? Paulo está literalmente colocando de um lado, ou você cumpre e vive em obediência a essas obras que você instituiu no seu coração, né? Ou você do outro lado vai viver pelo Espírito e vai servir. O que Paulo quer dizer com isso? Paulo sabe que viver no Espírito é manifestado em comunidade por meio do serviço mediante ao amor. Logo, ser espiritual ou viver no Espírito deságua no serviço em comunidade. Paulo sabia que a expressão de um verdadeiro homem ou uma verdadeira mulher espiritual, ela é manifesta por meio do serviço. E é por isso que Paulo então fala, servir em amor. Continue a servir em amor. Vivam como homens livres. Não dê lugar a colocar a obra da carne como sendo o principal na sua vida. Viva pelo Espírito e sirva. E sirvam uns aos outros. Então eu volto à pergunta novamente, aquela pergunta que eu fiz lá no início para vocês. No início não, um pouco tempo atrás. Quem é o homem espiritual, então? Quem é a mulher espiritual, então? Já que não é aquele que eu vejo lendo a Bíblia, na minha mentalidade, aquele que eu vejo orando, falando poderosamente diante de um público, aquele que tem um grande título, é um pastor, é um bispo. Não é. Então, o que é ou quem é o homem verdadeiramente espiritual? Eu consigo identificar em 3 categorias, tá? A primeira categoria é um homem, uma mulher temente a Deus. A segunda categoria, semelhante a esta, é um homem e uma mulher que ama a Deus. E a terceira categoria, que é um reflexo dessas duas, é um homem e uma mulher que serve a Deus. Como? Servindo uns aos outros. Não foi isso que o nosso Senhor Jesus nos ensinou? Não foi exatamente isto? Então, como eu encontro um homem e uma mulher espiritual? Um homem e uma mulher que teme a Deus, que ama a Deus, que serve a Deus. Servindo a igreja local. Quando que eu vejo um homem e uma mulher espiritual entre nós? Quando eu vejo o Vanderlei, eu chegando ali na porta e ele está cuidando, lapidando cada plantação que há ali na frente, cuidando delicadamente de cada planta, buscando embelezar a igreja. Quando eu vejo a Ledir lá na porta, apertando as mãos dos irmãos com um sorriso enorme no rosto, radiante, sejam muito bem-vindos, boa noite. Quando eu vejo o Lincoln, o Bernardo, o Vitor, o Pedro se disponibilizando a ir na casa de um irmão, auxiliar em uma obra, auxiliar em sua necessidade.
Quando eu vejo o Matheus Oliveira recebendo um atendimento de madrugada, uma ligação, pedindo socorro para que leve o irmão ao hospital. Quando eu vejo a irmã Madar cuidando bem da cozinha, limpando tudo, deixando tudo organizado para a glória de Deus. Quando eu vejo homens e mulheres espirituais aqui, quando eu vejo, será que num dia inspirado, iluminado pelo Espírito Santo, o Lucas decide levantar a voz em clamor a Deus e faz uma oração poderosa, aquela oração que quase levanta o defunto, e aquela pessoa está abatida, o coração dela arde em chama e ela fala, glória a Deus, o irmão orou aquilo que eu pensava, o irmão orou aquilo que estava em meu coração, o irmão expressou magnificência, glória, adoração ao Senhor, como eu desejava, glória a Deus. Isso é ser um homem de Deus espiritual? Uma oração? Claro, não estou desmerecendo uma oração poderosa, de maneira nenhuma. Pelo contrário, isso anima os nossos ânimos, isso fortalece os nossos passos, isso traz novas luzes à nossa mente, traz esperança ao meio do povo. Quantas vezes eu não saí daqui alegre, contente, com chama no peito, com uma oração do Matheus Vinícius, com uma oração do pastor, com uma oração da diaconisa Neide, com uma oração na época do Wesley, lá atrás, escondidinho. Mas isso não define um homem e uma mulher verdadeiramente espiritual. Um segundo ponto, eu não consigo acreditar de nenhuma forma em uma ideia de um crente carnal, como os nossos irmãos pentecostais às vezes costumam brincar, não é? Ih, fulano, está na carne, deu mole, vacilou. Agora chega para ele, ih, varão, está na carne, né? Está na carne? Não consigo ter esse olhar de um cristão, um homem piedoso, uma mulher piedosa, um crente fiel que ama a Deus e que consiga viver na carne. Não consigo. Principalmente com o entendimento que vocês têm agora do que é viver na carne, do que é estar na carne, ou as obras da carne. Não consigo. Um cristão verdadeiro manifesta as obras do Espírito. Um cristão verdadeiro manifesta a vida no Espírito. E ela está expressa também num viver simples. Ela está expressa também no cuidar simples. No acordar de manhã, glorificar a Deus, pegar o seu carro, sua moto, sua condução, seu ônibus, e glorificar a Deus. Ir ao seu trabalho, dar o seu melhor, falando, Senhor, é para Ti. Voltar dizendo, obrigado, Senhor, por me guardar e me proteger. Estar com seu pai, sua mãe, com sua esposa, com seu marido, com seu namorado, vendo um filme no cinema, e dizer, Senhor, glória a Deus por isso, e vivendo uma vida simples, para a glória de Deus, dando bom testemunho e glorificando a Ele. Como eu vejo, homens e mulheres espirituais, e não pessoas carnais, exatamente dessa forma. Exatamente dessa forma. E eu não acredito, eu não consigo acreditar e nem enxergar, de acordo com este texto, com tudo que foi exposto, que exista um cristão piedoso, verdadeiro e espiritual, mas que não serve. Um cristão piedoso, verdadeiro e espiritual, mas que é um mero espectador do culto. Um cristão verdadeiro, piedoso e espiritual, que é simplesmente um atestador das cadeirinhas ali, ó. Toda quarta, todo domingo eu estou sentado lá na igreja, eu estou lá, eu não consigo ver. Um cristão verdadeiro e um cristão piedoso que não sirva. Que ama a Deus, mas que não expressa isso no amor ao outro. Não é isso que João fala? Não tem como dizer que eu amo a Deus e odeio o meu irmão? Eu tenho uma frase que eu carrego comigo desde a minha adolescência, que é: não se mede espiritualidade com frequência de culto. Traduzindo o que isso significa, eu não vou medir o quão espiritual o Lucas é, porque toda quarta e todo domingo ele está aqui. Não. É muito bom que ele esteja. É aconselhável a todos que estejam. Faça esse esforço, queira estar entre nós, queira cultuar, queira adorar o Senhor em conjunto, todos nós unidos em uma só voz. Mas não é assim que mede a espiritualidade do Lucas.
Não é na frequência do culto. É na maneira como ele trata a Ana Kelly. É na maneira como ele exerce a sua função, o seu trabalho. É na maneira como ele cuida e trata dos seus negócios. Paulo vai falar que, será que você é capaz, lá em 1 Coríntios, de se tornar prejuízo ao seu irmão? Vocês não conseguem se tornar prejuízo por causa do seu irmão? Naquele contexto, o que eles estavam fazendo? Levando ao julgamento, levando ao juiz mundano os problemas que aconteciam, os atritos que tinham cristão com cristão. E Paulo vai falar, vocês não conseguem levar a prejuízo o problema que você tem ao seu irmão, com seu irmão? O que é um homem e uma mulher espiritual, então? É um homem e uma mulher que se deixa ser prejuízo até, para não manchar o nome do Senhor em meio à congregação dos santos. Mas existe uma obra em que ela muitas das vezes é manifestada entre nós, e que é a expressão desse tipo de pessoa, que eu falei que eu não consigo crer que é espiritual. A expressão daquela pessoa que tem o culto como um mero espectador, tem o culto como um bater de carteirinha ali, ó. Bater a ficha, né? O ponto. Sabe qual é a obra dessa pessoa? É a obra do Espírito? Será? Não. É a obra da carne. Mas será que Paulo listou qual é essa obra da carne? Dá uma olhadinha no seu texto bíblico. Versículo 20. Pula alguns nomes. Tem lá, ciúme, ira. Essas são as obras da carne manifesta, tá? Ciúmes, ira e o quê? E o quê? Egoísmo. Sabe o que esse irmão ou esta pessoa mera espectadora está produzindo? A obra da carne. Está produzindo egoísmo. Como ele é egoísta, eu quero ouvir uma boa palavra. Eu quero aprender, eu quero entender mais do Senhor, mas eu não quero me dispor a compromisso algum. Não quero me dispor a fazer nada. O Vinícius fez uma pergunta. Quem aqui quer agora participar de uma nova classe de discipulados para discipular outras pessoas? Quem aqui quer ser formado para isso? Para a edificação da igreja, para a glória do Senhor? Aí você está na sua cadeira. Tem bastante irmãos que conseguem, né? Tem bastante irmãos que são até mais capacitados do que eu. Eu vou deixar aí uns 10 primeiros, depois eu levanto a mão e falo, não, eu quero. Eu quero participar dessa classe. Eu quero também ser um discipulador. Eu quero também servir a igreja para a glória do Senhor. Quantos não foram que ouviu esse chamado do Vinícius e disse, eita, eu já estou com muita coisa para fazer em casa, no trabalho, a minha família tem me dado muita demanda, eu estou morando muito longe. Eu não vou me colocar à disposição disso, não. Isso aí não tem como, não. Vou esperar o Vinícius falar que conseguiu um número bom de pessoas para participar. Egoísmo, irmãos. Egoísmo. Nós somos chamados para servir. Nós somos chamados para amar ao Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com tudo nosso. E amar também ao próximo, como a nós mesmos. E a pergunta é, será que nós estamos amando ao próximo como a nós mesmos? Essa é a primeira parte desse sermão. Eu oro para que Deus tenha falado com o coração de vocês. E convido a todos a uma oração. Santo Deus, Tu que és santo, Senhor. E o teu zelo consome os que te amam. O teu zelo consome os que te amam, Senhor. Aqueles que te amam zelam pela tua obra. Aqueles que te amam zelam para o avanço do reino. Aqueles que te amam zelam pelo embelezamento da igreja do Senhor. Ser um bom servo, uma boa serva, que dar um bom testemunho para a tua glória, Senhor. E nós te amamos, Deus.
nós te amamos. Mas por vezes, as adversidades da vida, as nossas limitações cognitivas, ou qualquer outro algo, nos impõe, nos impele a ir contra esse zelo. Quebranta os nossos corações, Pai. Quebra de maneira que nós possamos ser mais zelosos pela Tua obra, pela Tua casa, pelos nossos irmãos queridos, Senhor. Faça com que os nossos olhos não consigam fechar por total a noite, que as nossas pálpebras se cansem, mas não se fechem, até que o nosso zelo transborde, até que o nosso amor pelo outro transborde, a semelhança do nosso amor por Ti. Pedimos, Pai, que do Teu ensinamento se faça fruto dos nossos corações, como terra boa que recebeu da boa semente. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.